Olá, bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, depende da hora que você vai ver, né? Continuando nossos estudos, não é bem estudos, né? Uma reflexão sobre o Apocalipse. A gente não é especialista, não é teólogo nem nada. A gente conta com a misericórdia divina, com a sabedoria do Senhor Jesus, com a instrução do Espírito Santo. É lógico que cabe bastante debate, né? E estudos sobre o Apocalipse, que é algo complexo, né? Que é uma coisa do futuro, foi usado bastante simbolismo para falar das coisas futuras. É lógico que são simbolismos que se encaixa perfeitamente, né? E num dos que a gente até fala que a fera de 7 cabeças e 10 chifres, a gente fala que é um poder político que já está aí no mundo, que a gente não tinha noção, e agora a gente vê que está aí porque na própria Bíblia fala que é um poder político, né? Tem bandeiras, né? Quando fala dos diademas na cabeça, que ele tem estandarte, é porque tem a bandeira do país, né? O símbolo do país, né? Todos têm diademas, ele fala, né? Então são nações, né? O G20, 7 cabeças, 10 chifres. Você fala, bom Jonas, mas é 7 cabeças, 10 chifres, ou 10 chifres de 7 cabeças, então dá 17, como você fala G20. Mas aí tem um segredinho, no próprio Daniel lá fala que um dos chifrinhos, que o Daniel também vê essa fera do final dos tempos, né? Vê os poderes políticos, tudo, Deus mostra para ele depois do jejum de 21 dias, inclusive fala para ele, sela isso que é para tempos futuros, né? E ele vê, né? E ele fala, e de repente um dos chifrinhos, o menor, ele sobe, cresce e derruba 3, então vai ficar os 17 aí, né? Um dos chifres cresce e derruba 3 e fica só 17. Então, você vê como as coisas de Deus é perfeita, né? As profecias, quando é de Deus, como Deus falou, só eu falo as coisas desde o início até o fim, né? Se cumpre. Alguns ainda chutam algumas coisas certas aqui e ali, até os espíritos, né, decaídos, rebelados, que estão em outras dimensões, eles conseguem acertar algumas coisas, né? Algumas previsões, quando se diz diretamente a coisa deles, ou aqueles que são servos deles, né? Ou algumas coisas do mundo através de cálculos, né? Mas não é igual Deus, que fala desde o início até o fim, e com precisão, né? Mas antes da gente continuar aqui, que nós vamos pegar aqui o capítulo 15 do Apocalipse, né? Nós vamos fazer nossa oração. Ó Senhor, ilumina a nossa mente e nosso coração, que nós possamos compreender as Tuas palavras, Senhor. Compreender e praticá-las. Ó Divino Espírito Santo, revela-nos a palavra de Deus. Aquilo que Tu disseste nas Tuas palavras, meu Deus, porque o mundo hoje está cheio de mentiras, cheio de coisa errada, enganosa, mentirosa, e gente ensinando errado as coisas, Senhor. Então pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos mostre a verdade. Amém. Obrigado, Senhor. Então vamos lá, Apocalipse 15, 1. Vi ainda no céu os 7 últimos flagelos, está aqui como título do capítulo 15. Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, que da justiça divina, né? Que tinham os 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus, ou a justiça divina física, né? Pecou na carne, paga na carne, sem se arrepender. Se a gente se arrepende, se todo mundo se dobrasse diante de Jesus e tal, como Senhor Salvador, Jesus pagou o preço, não teria esses flagelos. Mas o mundo todo está cada vez mais paganizado e eles fazem ao contrário. O Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, Jesus é Deus. E é justamente a fé cristã que é a primeira que eles querem acabar, a primeira religião que eles querem acabar é o cristianismo, que é o tronco, que é a verdadeira árvore, a verdadeira vinha, o próprio Senhor Jesus falou, né? E eles querem destruir a igreja. Lógico que depois o anticristo, segundo o Apocalipse, vai destruir todas, né? Ele mata a meretriz, né? Quer dizer, essa igreja pagã que diz que ama a Deus, mas ama o mundo, idólatra, os poderes do mundo e outras coisas mais, né? Até demônios, né? Doutrinas de demônio. Então, ela vai ser destruída e fala que a besta, a fera, o anticristo, né? Mata a meretriz e come suas carnes. O que é matar? Ela acabar com tudo quanto é tipo de religião e comer suas carnes e tomar todas as suas posses materiais, seus bens terrenos, dinheiro, ouro, joia, propriedades, tudo. Templos, né? Construções.
Então aqui ele está falando dos últimos flagelos. Por quê? Porque a gente não se converte. Então o pecado da humanidade, do ser humano que está cada vez mais pecaminoso e distante de Deus, infelizmente é a justiça divina, né? Que aí entra no reino de Satanás, dos anjos rebelados, e bebe do vinho dele junto também, né? Vi também como que um mar transparente e risado de fogo. E os vencedores, ó, aqui é os vencedores. E risado de fogo quer dizer liso, né? Transparente, né, uma cor avermelhada ou dourada, né, que havia escapado à fera. Esse mar de transparentes, lá no Apocalipse 4:6, ele fala também sobre esse mar, né, que diante do trono de Deus, que seria como se fosse uma abóbada celeste, né, num lugar, outra dimensão, na dimensão de Deus, não precisa ter chão, né. Então ele no Apocalipse 4:6, ele fala sobre esse mar aí, que ele cita aqui, quer ver, ó? 4:6, vamos ver se é isso, eu não errei. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Havia onde? Diante do trono e ao redor. 4 animais vivos cheios de olhos de frente e atrás, né? Então fala assim, havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. E a abóbada celeste, como se você pairasse no ar, um piso transparente, dourado. Para Deus não precisa ter chão, né? Diante do trono de Deus não precisa. E isso a mente humana nossa não compreende, né? Mas aqui a Bíblia está falando isso. Então ele está falando aqui que nesse mar que está diante do trono de Deus, né? Que ele é irisado de fogo, né? Transparente, né? Os vencedores, ó, que haviam escapado do quê? Da fera, da sua imagem, a fera de 7 cabeças e 10 chifres, do G20 desse governo mundial, e o número do seu nome, né, que eles vão marcar ou na testa, ou nas mãos, ou na fronte, ou com atitudes, ou com pensamentos, conservavam-se de pé, ó, sobre esse mar, com as cítaras de Deus, quer dizer, cítaras é cânticos, né, que é instrumento de música, cantava o cântico de Moisés, né. O Cântico de Moisés é o de libertação, aqui embaixo está explicando, né? O Cântico de Moisés, aquele que Moisés compôs para celebrar a travessia do Mar Vermelho, tá vendo? Moisés compôs um cântico quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que era da libertação. Então, definitivamente, essas pessoas, é lindo isso, né? E eles estavam cantando esse cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, está vendo? Então é isso que nós temos que fazer, permanecer firme. Vai ter a desgraceira? Vai, mas o Senhor Jesus mesmo falou, a gente não pode ficar ouvindo esse cyberterrorista aí falando fim de mundo, primeiro que não é fim de mundo, é fim dos tempos, a terra vai ser transformada, né? E se a gente morrer nesses bagulheiros, nessas bagunceiras, de qualquer forma a gente ia morrer, não ia? Então não é melhor morrer fiel a Deus, fiel ao Senhor Jesus, ao sangue do Cordeiro, sem se aliar à meretriz do Apocalipse, sem se aliar à besta, à fera, ao anticristo, receber o número da sua marca e contradizer os mandamentos de Deus? Não é muito melhor a gente resistir? E está ali como vencedor, cantando o cântico de Moisés? Imagine que maravilha, né? O apóstolo São Paulo falou assim, olhos humanos, ele foi no céu, o apóstolo São Paulo, foi arrebatado, tentaram matar ele umas 4, 5 vezes. E nessas tentativas de matar ele, ele teve parada cardíaca, teve morte, experiência de quase morte, quem conhece sabe do que eu estou falando. E o espírito dele, a alma dele saiu do corpo e ele viu, Deus aproveitou e levou ele para ver algumas coisas do céu. E ele falou que viu lá o que Deus fez no céu, ele falou, nem ousa descrever a maravilha que é, o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus, né? Sabe o que ele comparou? Ele falou o seguinte, que as coisas do mundo, as maiores riquezas do mundo, ele comparou como esterco diante do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entendeu? Então aqui está mostrando já um pedacinho, né? As pessoas, milhões de pessoas, né, que permaneceram fiel nessa tribulação que nós estamos começando agora aqui no mundo, e estavam lá nesse mar de vidro diante do trono de Deus. Já pensou que maravilha, gente? Que paz, que segurança, não tem mais nada que possa te prejudicar, nada, 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 nem doença, nem morte, nem Satanás, nem demônio, nem perturbação, nem grito, nem tormento, só o amor de Deus, o amor ao próximo, as pessoas se amando, não tem falta de nada, não falta alimento, não falta comida, corpos perfeitos, nossos corpos perfeitíssimos. Já pensou isso? Vai imaginando. Sem dor, sem sofrimento, sem medo, só alegria, sentindo esse amor de Deus, que é a melhor coisa que existe no mundo.
Nós não precisávamos ter nada. Se você sentisse esse amor dele, se você sentisse esse amor dele aqui na terra uma meia hora, a sua alma desprende do corpo, quer ir embora, não quer ficar mais na terra, mesmo que seja a mais rica do mundo, poderosa do mundo, a pessoa quer ir embora, não queria ficar aqui na terra, por causa desse amor de Deus. Então isso que é importante, gente. Então vamos permanecer fiel, vamos ler a Bíblia, vamos pegar a palavra de Deus, vamos meditar, vamos fazer nossa oração diária, todo dia oração. O segredo é oração, 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 oração. Corta as coisas, faz tua oração, faz de manhã, faz meio-dia, faz à noite. Durante o dia no trabalho, lembra de Deus, louva Ele, vê as coisas na natureza, louva a Deus pela criação, contempla a natureza e contempla a Deus, né? Escuta a sua palavra. Vamos ler, vamos meditar, vamos aprender, vamos pedir ao Espírito Santo, Jesus, que sopre sobre nós o Espírito Santo, encha-nos com essa água viva, né? Então eles cantavam o cântico de Moisés, que maravilha, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, não glorificará o teu nome. Quem não temerá, não glorificará o teu nome. É muito bonito essa música. Tem uma música dessa aí, parece que foi o Padre Jonas que fez, eu cantei meio fora do tom. Eu não sou cantor. Só tu és santo, e todas as nações virão, todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Deus vai fazer justiça. O Senhor Jesus no Sermão da Montanha falou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós não vemos um monte de injustiça no mundo e ficamos indignados com as injustiças, com criança, com os pobres, mas injustiça de às vezes políticos corruptos roubando, as pessoas morrendo no hospital e eles mentindo, fingindo-se de bonzinho, né, desviando o dinheiro, e as pessoas morrendo no hospital, ou morrendo por necessidade, ou dificultando a vida das pessoas. Aí você vê a injustiça, eles se dando bem, nadando dinheiro, viajando de lancha para lá, de avião para cá, comendo do bom e melhor, gastando milhões para comer camarão, picanha, filé mignon, mandando lá para o palácio deles, que eles não deveriam, que eles já têm bastante dinheiro. Então você começa a ver essas injustiças, e você fica indignado, né? E o Senhor Jesus falou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? E aqui está dizendo, quando vai manifestar isso aqui, o apóstolo São João, né, que viu o Apocalipse, né? Porque se tornou, e esse quem está falando são os vencedores, os que saíram dessa grande tribulação, estão diante do trono de Deus, cantando o cântico de Moisés de libertação, e eles estão falando, né? Porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos, né, da justiça divina. Depois disso eu ouvi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho, tabernáculo do testemunho, da aliança, né? Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro, 7 anjos, né? Olha que maravilha. Um dos 4 animais deu-lhes então 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Cheio da taça da ira de Deus, 7 taças de ouro com a ira de Deus cheias, quer dizer, ali tudo a injustiça feita, toda a maldade ali dentro, entendeu? Ele representa nesse líquido, dentro dessa taça, né? Que foi cheia, que já está quase transbordando. Cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, encheu-se o templo de fumaça, provindo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar enquanto não se consumasse os 7 flagelos dos 7 anjos, está vendo? Vai ser fechou a audiência, não está em estado de exceção o céu, ninguém entra diante da Trindade, no templo santo de Deus, diante do trono de Deus, até que se cumpra toda a justiça divina. E agora eu vou encerrar por aqui, depois, a semana que vem, não sei, semana que vem não, talvez amanhã, eu já faça mais um outro vídeo falando sobre as 7 taças da ira de Deus, né? Essas 7 que a gente leu aqui, né? Que o anjo, né? Vamos ler de novo a respeito das taças para a gente pegar aqui. Um dos 4 animais deu-lhes então 7 taças de ouro. Esse animal, depois vocês querem ler, vocês leem mais para trás aí no Apocalipse, que fala que assiste diante do trono de Deus. Ele fala animais porque ele talvez não pôde discernir que criatura é, que Deus criou muita coisa, e o apóstolo São Paulo falou, e vai criar ainda muito mais coisas. Sabia que Deus vai criar mais? O apóstolo São Paulo falou disso, coisas que Deus criou e ainda vai criar para a sua glória. Olha que maravilha, nosso Deus vai criar mais coisas, né?
mais seres, né? É lindo, isso é um espetáculo, vocês não têm noção, nós não temos noção, né? Falo assim porque eu até tenho algumas noçãozinhas de algumas coisinhas, mas nós não temos noção desse poder, dessa maravilha que é nosso Deus, essa maravilha que é Deus, e o seu poder e o seu amor por nós, que nos criou, nos chamou à existência. Nós somos um pedacinho de Deus, o nosso espírito, né, que Deus soprou sobre o corpo humano, sobre o barro, formou a alma vivente, nossa personalidade, mas nós na parte espiritual somos um pedacinho de Deus, uma fagulhinha ínfima de Deus, né? Como se comparado a nós, talvez um átomo, uma molécula nossa, né, do nosso corpo, diante de Deus. Então nós somos um pedaço de Deus, mas esse pedacinho de Deus, imagine, já tem essa alma nossa que é indestrutível, né? Nosso espírito, nossa alma, né? Então dos 4 animais, deu-lhe essas 7 taças de ouro na mão do anjo, da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, né? Então vai dar essas 7 taças que os anjos, esses 7 anjos, né, os 7 últimos flagelos, eles vão despejar sobre a terra, daí sobre a natureza, sobre o mundo, sobre o mar, sobre tudo, né? E aí nós vamos no próximo vídeo, não é semana que vem, no próximo vídeo, né, não sei quando. Então nós vamos ver a respeito dessas 7 taças, desses 7 flagelos da justiça divina. Ó, eu vou ler um trechinho do começo, do 16, que ainda não deu, né? Geralmente estou fazendo 20 minutos, mas se eu puder fazer menor, que o povo parece que tem um pouco de dificuldade. Depois, se vocês quiserem, vocês vão falando aí, dando sugestão, gente, escreve aí. Por enquanto eu estou com um pouquinho inscritos, acho que uns 68, vai indicando, compartilhando, se você achar que é interessante esse assunto, para os conhecidos, parentes. Amanhã depois, se vocês acharem, Jonas, faz uns vídeos falando sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, sobre a sua opinião de política, disso, aquilo, outro, de outras situações, de conselhos, de ideias, né? de coisas, de reflexões, né? Sobre o dia a dia. Aí a gente faz também. Aqui nesse canal eu quero fazer mais sobre as coisas de Deus, espiritual, né? Não dá muito a minha opinião pessoal assim, né? Mas aí a gente de repente pode criar um outro canal que ali a gente vai falar de tudo, vai falar de ET, vai falar de plantação, vai falar de ervas medicinais, vai falar de saúde, né, de coisas que funcionam, como é que Deus trabalha com essa questão de ajudar na saúde natural, né? Por que Deus não intervém, por que Deus não cura tudo, o que nós devemos fazer a nossa parte, qual a parte de Deus, né? E dá o pitaco, dá opinião em tudo, questão de artista, questão de atualidades, né, do mundo, de pessoas, da guerra na Ucrânia, da guerra na Rússia, essas coisas tudo a gente pode depois comentar sobre tudo isso, tá bom? Mas vocês que vão dando opinião aí e vão indicando para as pessoas, né? Eu, se tivesse 3 pessoas me ouvindo e escutando e vendo, ou ouvindo, né, esses vídeos, prestando atenção, para mim já valeu o meu trabalho. Mas é lógico que a gente quer que tenha mais gente para que mais gente seja alcançada e que se apegue de todo o coração às coisas de Deus, à palavra de Deus, receba as graças, porque a palavra de Deus cura, liberta e transforma, né? Está escrito na própria palavra de Deus, que ela é remédio até para os ossos, entendeu? Então vamos ler o 16:1, tá vendo? Eu vou falando, daqui a pouco é o Forrest Gump, o contador de histórias, né? Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Tá vendo? Deu ordem aos anjos. Tá próximo de acontecer isso aqui, gente. Isso se já não começou, vai abrir o 6º selo. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar sua taça sobre a terra. Vamos ler só esse primeiro. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens, que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. Ó, tá vendo? Deve ser uma praga, uma doença, uma peste, vai dar umas bolotas roxas, que nem uns tumor, né? Coça, irrita, talvez tumor cancerígeno, talvez alguma coisa da reação atômica, radiação, né? Você viu aqui, ó. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham, você vê, nos homens que tinham, por isso que nós não devemos assinar esse sinal da fera. Talvez essa úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem, pode ser que esse sinal, que tem bastante chance de ser um implante de um chip, porque eu estava vendo que esse chip ele tem a bateria, parece que de lítio, não sei se é lítio, é uma bateria assim, que você, com o calor do corpo, você carrega essa bateria, entendeu? É do tamanhozinho do grão de arroz. E pode ser que efeitos colaterais, né?
Pode ser que ela vai romper ou vai ter um problema diante de alguma coisa e vai vazar um pouco desse material de bateria, né? Que é bem pouquinho, mas daí pode dar essa úlcera, né? Ou talvez alguma coisa que eles dêem junto com a aplicação, ou alguma vacina, alguma picada aí que eles já estão planejando, né? Que tem uns endemoniados no poder que não quer o bem do ser humano, né? Então nós temos que ficar atentos. Então está falando, o primeiro derrama, né? E fala que vai ter uma úlcera atroz, né? Úlcera é uma ferida, atroz e maligna. Maligna, então tem participação dos demônios, dos anjos caídos, rebelados, né? Nos homens que tinham o sinal da fera ou que se prostravam diante de sua imagem. Amém? Vamos encerrar por aqui. Semana que vem, no próximo vídeo, nós vamos continuar aqui no terceiro versículo, capítulo 16, tá bom? Então vamos ficar atentos, não vamos receber essa marca. Vamos fazer nossa oração. Já estiquei demais, 20 minutos, né? Ó Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá, pela tua orientação, pela salvação, pela guarda, pela proteção que o Senhor vai dar para quem passar nesses tempos. Não sei se eu vou passar, Senhor Jesus, eu sei que já estamos praticamente na última geração, já entramos, né? Na última geração desses tempos, não de fim de mundo, como falam esses terroristas, às vezes, ou desconhecedores da tua palavra, né? Que esse mundo ainda, Jesus, pelo que a gente entendeu em Isaías, no Apocalipse, nas suas palavras também, que o Senhor mesmo, Jesus, falou que os mansos e humildes de coração herdarão a terra. Até hoje que eu sei, os mansos e humildes não herdou a terra ainda não. O mundo ainda jaz no maligno. Então até o Senhor falou desses 1000 anos. E quem for os mansos e humildes vai herdar a terra, Senhor. Os satanistas, os endemoniados que servem ao mal, o maligno tem enganado eles. Jesus falando que eles que vão herdar a terra, que vão fazer um paraíso para eles. Eles vão tentar nesses 7 anos aí do governo do anticristo, nos 3 anos e meio, aí vai ser, os primeiros 3 anos e meio vai ser até bom, mas depois a gente sabe o que vai acontecer, Jesus, porque não se sustenta, né? Então nós te agradecemos por isso, Senhor, muito obrigado por o Senhor nos iluminar, nos dar paz e nos fazer conhecer tudo o que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, meu Deus, e que a tua graça esteja sobre nós para que nós fiquemos perseverantes, como tu mesmo disseste, Senhor Jesus. Vigiai em todo tempo e orai, para que possais permanecer de pé diante do retorno da vinda do Cordeiro, Senhor. Muito obrigado. Pedimos a Ti, ó Divino Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos fazer as coisas certas, de modo certo, no tempo certo. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Fiquem na paz. Até a próxima, gente.